A Sanofi Research tem estado envolvida desde o início dos anos 70 no estudo da aterosclerose e da trombose através da pesquisa e desenvolvimento de agentes antiagregantes plaquetários, dos quais a ticlopidina é o fármaco principal. Desde a sua síntese, a ticlopidina demonstrou ser um potente inibidor de agregação plaquetária e é caracterizada pelo seu modo de ação original. A ticlopidina é um inibidor específico de agregação induzida pelo ADP e inibe a ligação do fibrinogénio aos receptores plaquetários. O caráter inovador da ticlopidina na patologia arterial isquémica tem sido confirmado por um programa internacional de investigação clínica que, a nível mundial, é um dos mais bem-sucedidos neste campo. Após vários anos de investigação com longas pesquisas, o grupo Sanofi produziu um fármaco de nível mundial a partir de uma molécula sintetizada nos seus centros de investigação. A ticlopidina já está à venda na maior parte dos países da Comunidade Europeia e no Japão e está em fase de lançamento nos Estados Unidos. Em suma, a ticlopidina está atualmente disponível em mais de 50 países em todo o mundo. De facto, atualmente o risco da cirurgia de amputação em doentes com claudicação intermitente é muito baixo, aproximadamente 1%, uma vez que existem boas condições cirúrgicas. Isto tendo em conta que o risco de sofrer um acidente vascular cerebral ou cardíaco é 4 ou 5 vezes maior do que para a população em geral. Sabemos também que nestes doentes o tratamento dos fatores de risco convencionais não tem sido bem sucedido e continuamos à procura de outras terapêuticas que sejam mais eficazes. Se não for instituída uma terapêutica eficaz, os doentes que sofreram acidentes minor, tais como AIT, têm um risco elevado, na ordem dos 30%, de sofrer um acidente major, AVC, dentro de 5 anos. É conhecido, através de trabalhos anteriores, que um doente que sobrevive a um acidente tromboembólico tem 25% de hipóteses de sofrer um novo acidente nos 2 anos seguintes. Como neurologista, vejo os efeitos devastadores dos acidentes vasculares cerebrais, não tanto em termos de morte, que já é um problema em si, mas em termos de incapacidade. 70% dos pacientes incluídos no estudo CATS necessitaram de algum apoio complementar. Penso que é importante reconhecer que os doentes que sofreram AVCs são doentes com incapacidade residual. O estudo STEAMS é um ensaio em dupla ocultação controlado com placebo, tendo como objetivo determinar se a ticlopidina, 250 mg 2 vezes ao dia, reduz a incidência de infarto miocárdio, AVC, acidente isquémico transitório e a morte súbita em doentes com claudicação intermitente. Um total de 687 doentes foi monitorizado durante um período mínimo de 5 anos ou até atingir um dos objetivos do ensaio. A ticlopidina reduz a incidência de acidentes vasculares em 41%. Cerca de 40% para acidentes cardiovasculares e 35% para acidentes cerebrovasculares. A mortalidade global no grupo com ticlopidina é 29% mais baixa do que no grupo com placebo. A análise do grupo em tratamento mostra também uma redução significativa da mortalidade. No grupo com ticlopidina, a percentagem de infarto do miocárdio fatal foi 3 vezes mais baixa e os casos de morte súbita foram 3 vezes menos frequentes. A intenção foi realizar um estudo em dupla ocultação controlado com placebo, utilizando ticlopidina 250 mg 2 vezes ao dia ou placebo. Os doentes foram tratados durante pelo menos 5 anos ou até atingir um objetivo e a duração média do estudo foi de 5 a 6 anos. Todos os doentes tinham sido completamente estudados quando iniciámos o ensaio. Ou seja, para além de se observarem condições cardio- e cerebrovasculares e dos membros, também procurámos fatores de risco convencionais, tais como hipertensão arterial, hiperlipidemia, diabetes, sendo estes tratados quando necessário. Todos os doentes foram ainda informados dos riscos de fumar e encorajados a abandonar esse hábito. Se observarmos a mortalidade global nos 2 grupos, podemos notar que há uma diferença significativamente favorável à ticlopidina em cerca de 30%.
E se observarmos detalhadamente a mortalidade, concluímos que o maior número de mortes é atribuído às doenças cardiovasculares, ao infarto do miocárdio e à morte súbita. Por isso, o número de mortes súbita e infarto do miocárdio é menor no grupo da ticlopidina do que no grupo tratado com placebo. No estudo STEAMS foram registados 7 casos de leucopenia ou de trombocitopenia, mas se olharmos atentamente para estes 7 casos, não poderemos dizer com toda a certeza que qualquer um deles esteja definitivamente associado ao tratamento com ticlopidina. Geralmente isso surge no início e após 3 meses e penso que efetivamente não há qualquer risco. Quando existe uma cirurgia programada, normalmente suspendemos a ticlopidina uma semana antes da cirurgia e recomeçamos o tratamento imediatamente a seguir. Contudo, no pequeno número de cirurgias que tivemos, não houve quaisquer complicações. Por isso, achamos que isto não é um problema essencial. We don't think that's the main problem. Julgamos que poderia ser clinicamente relevante realizar um controle analítico durante o tratamento. Se observarmos os resultados desta análise on-treatment, verifica-se novamente uma diferença significativa entre os dois grupos em termos de mortalidade e talvez neste caso ainda maior. Mas há também uma diferença nos objetivos do estudo. Deste modo, tudo indica que a ticlopidina tem efeito não só na mortalidade, mas também na morbilidade da patologia cardio- e cerebrovascular. Diria, em conclusão, portanto, que esta é a principal inovação do estudo STEAMS. The main findings, I would say, of the STEAMS study. O estudo CATS é um ensaio em dupla ocultação controlado por placebo que visa avaliar o efeito da ticlopidina, 250 mg, 2 vezes ao dia, na redução da ocorrência de AVC, infarto miocárdio ou morte vascular em doentes que sofreram de um acidente tromboembólico recente. Um total de 1.072 doentes foram incluídos no estudo e seguidos durante o período de 3 anos. A ticlopidina reduz o risco relativo dos acidentes vasculares em cerca de 30%. As curvas do placebo e da ticlopidina separam-se logo no início e continuam a divergir ao longo do período de estudo. Só houve, até à data, 2 estudos restritos a doentes com um AVC completo. Um comparando a aspirina com placebo e outro comparando o suloctidil com placebo, mas em nenhum deles se evidenciou qualquer benefício destes fármacos como antiagregantes plaquetários. Estamos interessados na ticlopidina porque ela tem um espectro de ação mais amplo nas plaquetas do que qualquer outro agente disponível. E por isso, acreditamos que terá um efeito antitrombótico mais completo. A razão pela qual escolhemos o AVC é o facto de já terem sido realizados vários estudos tendo por base os AITs. O que descobrimos no estudo CATS é que quando observamos este primeiro grupo de doentes com AVC, infarto do miocárdio e morte vascular, o risco de ocorrência de um destes eventos é reduzido em 30% pelo uso de ticlopidina. Isto é, sem dúvida, clinicamente muito importante e estatisticamente muito significativo. Quando se analisam outros acidentes vasculares, tais como AVC e AVC mortal, ou simplesmente morte vascular, verifica-se novamente uma redução do risco da mesma ordem, cerca de 30%. A outra descoberta importante do estudo, e que é de certa forma inovadora, comparada com estudos anteriores de fármacos antiagregantes plaquetários, é termos sido capazes de mostrar pela primeira vez um benefício para o sexo feminino idêntico ao do sexo masculino. Na realidade, o conjunto de dados e a reprodutibilidade dos mesmos foi muito elevada. Sendo assim, a aceitação total dos resultados do estudo é inquestionável. Não há dúvida que há efeitos adversos com este fármaco.
Estes ocorrem no início, sendo reversíveis, e dado o benefício em termos de redução do risco cerca de 30% na ocorrência de AVC, infarto do miocárdio e morte vascular, julgamos que o benefício está para além do risco. We believe that the benefit outweighs the risk. O estudo TESS é um ensaio em dupla ocultação que compara os efeitos da ticlopidina, 500 mg por dia, aos da aspirina, 1300 mg por dia, no risco de AVC ou morte em doentes com acidentes isquémicos transitórios recentes, amaurose fugaz, déficit neurológico isquémico reversível ou AVC minor. As medicações foram randomizadas para 3.069 doentes e o follow-up durou 2 a 6 anos. A redução do risco em 3 anos para o AVC fatal ou não fatal é de 21% para a ticlopidina, comparativamente à aspirina. Houve uma redução relativa do risco de mortalidade por AVC de 30%, favorecendo a ticlopidina relativamente à aspirina. Bem, há 10 ou 15 anos era óbvio que a aspirina estava a produzir um impacto na prevenção do AVC e reduziu mesmo o risco de AVC em cerca de 50%. Aliás, isto tem sido bem descrito num vasto número de estudos. Mas esta redução de 50% não reduz o risco de AVC a zero, de modo que todas as intervenções médicas que possam surgir, superiores à aspirina, são sempre necessárias. Logo, a aspirina não é a resposta final. Há muita gente que recomenda 4 aspirinas por dia, 325 mg em comprimidos 4 vezes ao dia. Temos algumas provas que uma aspirina por dia é eficaz em ensaios em doentes do foro cardíaco. Não temos provas reais que seja benéfico na prevenção do AVC. A dose aprovada neste país continua a ser de 4 aspirinas por dia. De facto, aqui, muitos neurologistas recomendariam 4 aspirinas por dia e eu seria um deles. Os aspectos focados neste ensaio foram o AVC e a mortalidade global. A razão pela qual escolhemos estes 2 pontos é o facto de serem o meio mais rigoroso de comprovar o efeito desejado. Uma vez terminado o ensaio, o foco principal foi dirigido para o próprio AVC, porque é neste campo que procuramos obter impacto. A ticlopidina mostrou reduzir o risco em 21% em relação à aspirina neste grupo de doentes. Ticlopidine was shown to have a risk reduction of 21% over aspirin in this group of patients. A decisão de dar em primeiro lugar aspirina em vez de ticlopidina na mulher é agora assunto de grande interesse. À medida que vamos desenvolvendo cada vez mais a nossa experiência com a ticlopidina num grande número de doentes, particularmente na mulher, ela torna-se a primeira escolha. Qualquer médico que prescreva ticlopidina deve esperar a ocorrência de neutropenia e, como tal, monitorizar os seus doentes. A neutropenia é reversível. Um doente que desenvolve neutropenia geralmente recupera uma semana após a interrupção da ticlopidina. Uma terapêutica prolongada com neutropenia parece muito pouco vulgar, de modo que se um doente passar os primeiros 3 a 4 meses de terapêutica, não é muito provável que a neutropenia venha a ocorrer. Devo dizer que, de acordo com a minha experiência pessoal, tive doentes que sofreram de intervenções cirúrgicas sem interromper o estudo. Houve até o caso de um doente que fez uma cirurgia à próstata, que é uma cirurgia com risco hemorrágico, e de facto não houve qualquer problema de maior. Em termos de aceitação e credibilidade do estudo TESS na América do Norte, julgo que este foi um estudo altamente disciplinado e não há dúvida de que este foi o maior estudo em AVC até hoje realizado, utilizando agentes antiagregantes plaquetários para a prevenção do mesmo AVC. Os resultados são perentórios. A ticlopidina é mais eficaz que a aspirina. Penso que se visse amanhã um doente com AVC completo, certamente que iniciaria ticlopidina como tratamento de escolha. Tenho a mesma opinião relativamente às mulheres, não só com AVC completo, mas também com AVC minor e AIT. A questão se deverá ou não ser o tratamento de escolha em homens com AIT será uma questão controversa. Na minha opinião, iniciaria também o tratamento nos homens.
From my own point of view, I think it's likely that I will be starting those patients on ticlopidine also. A ticlopidina é um fármaco muito interessante, especialmente pelo seu modo de ação, que é claramente diferente de todos os outros fármacos conhecidos, com atividade antiagregante plaquetária. Na perspectiva do investigador, este é o único agente que confere um benefício especialmente neste tipo de doentes. Penso que foi um estudo muito bem realizado e é o tipo de estudo que deveriam tentar reproduzir em futuros ensaios de investigação clínica. Se me aparecesse amanhã com AIT, iniciaria com ticlopidina ou com aspirina. Na verdade, e hoje, segundo a minha opinião, seria com ticlopidina.